Olá, turma. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam bem. Estejam aí preparados para mais um dia de aula. Hoje, nossa aula de Geografia, nós iremos continuar estudando o capítulo 3, que tem como tema os sistemas socioeconômicos. Nós iniciamos na aula passada. Falamos sobre o capitalismo, que é um desses sistemas socioeconômicos. Falamos um pouco sobre o desenvolvimento do capitalismo, o que foi o capitalismo. Falamos sobre as fases, o qual passou esse sistema. Então, estudamos o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e também o capitalismo financeiro, o qual abordava cada um sobre as etapas o qual ele passou, sobre as fases o qual o capitalismo passou. Então, hoje nós iremos estudar as páginas 75 a 77. Então, gostaria que vocês estivessem aí acompanhando comigo a aula de hoje. Nós iremos estudar sobre a crise de 1929 e a crise da década de 1970. Aqui na página 75, temos aqui a crise de 1929 e o keynesianismo. Vamos estudar sobre essa crise, o que foi essa crise, o porquê da crise. E também a crise da década de 1970 e o neoliberalismo. Então, é importante que vocês estejam aí acompanhando aí comigo. Nós vamos iniciar aqui, eu vou fazer aqui uma introdução, e depois vocês estarão assistindo um documentário, preste atenção, um documentário onde eles vai mostrar, vai explicar essas crises aí. Então, eu gostaria que todos assistissem esse documentário para vocês poderem compreender melhor como foi que aconteceu e o porquê aconteceu. Então, é importante que vocês assistam esse documentário para poder compreender melhor esse assunto. Então, eu vou só iniciar aqui um pouco sobre a crise de 1929. Então, acompanha aí comigo na página 75. A grande explosão de produtividade do início do século XX e a corrida para a conquista de novas áreas na Ásia e na África geraram dois fatos que marcariam a história da humanidade. Quais foram esses fatos? A Primeira Guerra Mundial foi um dos fatos que ocorreu entre 1914 até 1918, e a crise da Bolsa de Valores de 1929, produzida pelo rastro de insegurança e desequilíbrio do pós-guerra. Então, aconteceu devido a essa grande explosão da produtividade, da produção, que ocorreu lá no iníciozinho do século XX. Então, ela marcou esses dois fatos da história da humanidade, que foi a guerra, a Primeira Guerra Mundial e também a crise da Bolsa de Valores. E ao longo da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos deram um grande salto industrial, principalmente no setor de bens de consumo. O crescimento promoveu uma febre consumista entre os norte-americanos, porque produziu muito e eles consumiam muito também, que compravam especialmente a créditos, provocando uma expansão rápida, porém frágil, do mercado interno do país. Esse cenário desenvolveu uma enganosa onda de bem-estar e a população passou a ter como meta prioritária a compra de quê? De rádios, telefones, televisores, geladeiras, torraleiras, aspiradores de pó, automóveis e entre outros
produtos, dando origem ao comportamento conhecido como, né, americano, né, o iFOD, modo de vida americano. Então, com a explosão, né, com a explosão da produtividade, aí os nossos americanos passaram a consumir bastante, né, especialmente a crédito, e isso provocando uma expansão rápida no crescimento da produtividade. Então, no documentário, ele vai abordar essa questão e vai explicar direitinho como foi que aconteceu. Então, vocês assistam, viu? E também vocês irão realizar as atividades das páginas 79 e 80. Ou seja, vocês vão concluir a que vocês iniciaram da aula passada, viu? Então, vocês façam a atividade, respondam, né, e estejam enviando para mim. Viu? Então, façam para concluir esse assunto. Então, essa foi nossa aula de hoje. E assistam o documentário, gente. É muito importante vocês assistirem para vocês poderem compreender melhor esse assunto, né? Então, essa foi nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. A crise de 1929 pode ser analisada de duas formas. Uma baseando-se na instabilidade do capitalismo e outra baseando-se na sua estabilidade. A primeira que veremos é a análise com base na instabilidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos participaram principalmente fornecendo alimentos, armas, produtos industrializados e empréstimos em dinheiro para os países da Tríplice Entente. A guerra então se tornou um evento bastante lucrativo para a economia americana, que já era uma das maiores antes do conflito. Além do mais, a guerra não ocorreu em solo americano, o que foi bastante positivo para os Estados Unidos. Somente em 1917 é que os Estados Unidos entraram efetivamente na guerra, enviando seus soldados. Com o fim da guerra, em 1918, os Estados Unidos continuaram com os empréstimos e com o fornecimento de alimentos e produtos industrializados para os países europeus, principalmente para a Alemanha, agora com a finalidade de reconstruí-los. Por conta desses acontecimentos, na década de 1920, houve um forte crescimento industrial americano e a expansão do crédito, ou seja, as pessoas podiam pegar dinheiro emprestado nos bancos com mais facilidade, para dessa forma estimular o consumismo, bastante propagado pelo American Way of Life. Diante desse cenário de otimismo econômico, teve-se a expectativa de que o crescimento fosse continuar nesse ritmo, o que ocasionou uma forte valorização das ações na Bolsa de Valores. As ações representam pequenas partes de uma empresa, a qual vende suas ações na Bolsa de Valores como forma de captar dinheiro. Por exemplo, vamos supor que uma empresa valha $100 mil e suas ações custam $10. O investidor, ao comprar essa ação, estará investindo nessa empresa, melhorando seus equipamentos e trazendo novos funcionários, por exemplo. Algum tempo depois, com as melhorias que ocorreram, essa empresa agora vale $200 mil. Então, a ação que antes era $10 passa a ser $20, dando um lucro de $10 para o investidor, caso ele venda essa ação. Foi dessa forma que os americanos, ao verem as ações das empresas valendo cada vez mais, passaram a investir na compra e venda de ações. Porém, esses valores eram mera especulação, ou seja, não correspondiam ao valor real da empresa. Esses valores elevados das ações eram devido ao otimismo de crescimento econômico que havia naquele momento. Era como se os preços das ações aumentassem sem que o valor da empresa também aumentasse. Aos poucos, os europeus foram se recuperando dos prejuízos causados pela guerra. Dessa forma, diminuíram bastante os empréstimos e importações que faziam dos Estados Unidos. Mesmo assim, a produção industrial americana continuou crescendo. Porém, os salários não aumentaram na mesma proporção que a produtividade industrial. Dessa forma, começou a haver uma superprodução. Os Estados Unidos não estavam mais exportando tanto para a Europa e o próprio consumo interno não acompanhava o nível de produção, principalmente por conta do poder aquisitivo não acompanhar o crescimento industrial. Com esse excesso de oferta, os preços diminuíram e funcionários foram demitidos. Com a diminuição dos preços, os investidores perderam a confiança no mercado, o que levou milhares deles a começar a venderem suas ações. Em 24 de outubro de 1929, houve a quebra da Bolsa de Valores. Os preços das ações caíram tanto que os investidores tentavam vender suas ações
por preços baixíssimos, ou nem sequer conseguiam mais vender, justamente porque muitas dessas ações eram fruto da especulação financeira. Várias indústrias e bancos foram à falência, deixando milhares de pessoas desempregadas. Vários países que dependiam da economia americana também sofreram com a crise. Uma exceção foi a União Soviética, que se isolou com seu socialismo. Em 1929, o presidente dos Estados Unidos era o republicano Herbert Hoover, um defensor do liberalismo econômico, ou seja, da não intervenção do Estado na economia. As medidas adotadas por Hoover para acabar com a crise foram insuficientes e ineficazes. Por exemplo, anunciou a redução de impostos para tentar manter o poder de compra das pessoas. Nas eleições de 1932, Hoover foi derrotado pelo democrata Franklin Delano Roosevelt, o qual implementou o New Deal como forma de conter a crise. O New Deal foi um conjunto de medidas econômicas e sociais adotadas entre 1933 a 1937, baseadas no pensamento do economista John Keynes, em que basicamente o Estado passaria a intervir na economia, controlando a produção industrial e agrícola. As principais medidas do New Deal foram investimento na construção de obras públicas com a finalidade de gerar mais empregos, controle da emissão de moeda, juntamente com a desvalorização do dólar, para favorecer as exportações, criação da previdência social e redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Com a redução da jornada diária, as empresas precisariam de mais funcionários, o que aumentaria as contratações. O New Deal conseguiu alguns resultados positivos, porém, os Estados Unidos só conseguem superar a crise com a chegada da Segunda Guerra Mundial, principalmente por conta do alistamento militar ter diminuído o desemprego. A análise da crise baseando-se na estabilidade do capitalismo mostra que crises são normais no sistema capitalista, mas elas são passageiras, desde que o Estado não interfira. Por exemplo, em 1921 houve uma forte crise na economia americana, mas em 1923 já havia sido superada, devido à não interferência do Estado. Por esse lado, vejamos a análise da crise de 1929. Em 1913, foi criado o Banco Central dos Estados Unidos. Ele é quem controlava todos os outros bancos do país. O governo, visando acelerar a economia, adotou na década de 1920 medidas para inflacionar a moeda, ou seja, aumentar sua emissão. Quanto mais moeda, menor seriam as taxas de juros. Assim, maior seria a facilidade para empresas e pessoas pegarem empréstimos. As empresas, ao pegarem empréstimos para investir em seus projetos, fez com que a economia e o consumo crescessem, pois mais empregos foram gerados. Porém, o Banco Central, controlando a oferta monetária, acabou desestabilizando a economia, que deveria se autorregular. Foi dessa forma que o governo, ao tentar frear os altos índices de inflação, acaba subindo os juros. As empresas que pegaram empréstimos, agora com juros altos, começam a demitir funcionários ou a entrar em falência, por não terem condições de pagar os empréstimos. Para essa análise, o New Deal, mesmo criando empregos, também acabou com vários empregos já existentes, devido ao aumento de impostos para financiar as medidas desse plano. O que levou ao fim da crise de 1929 para essa análise foram os cortes de gastos do governo depois da Segunda Guerra Mundial. De 1944 a 1948, o governo dos Estados Unidos reduziu os gastos em 72 bilhões, uma redução de 75%. Portanto, os drásticos cortes nos gastos e as ligeiras reduções de impostos foram as medidas que impulsionaram o crescimento econômico. E aí, se interessou sobre a Bolsa de Valores? Que tal aprender a investir em ações com pouco dinheiro? Clique no link da descrição para saber mais.